10 ensinamentos de Jesus que vão transformar o seu dia a dia. Quando pensamos em transformar nosso dia a dia, nada é mais poderoso do que os ensinamentos de Jesus. Seus princípios, que atravessam os séculos, têm o poder de mudar nossa visão sobre a vida, os relacionamentos e o propósito que nos motiva a cada manhã. Através de suas palavras, Jesus nos convida a uma jornada de transformação interior que se reflete em ações concretas e decisões diárias. A cada lição que ele nos deixou, encontramos a chave para viver uma vida mais plena, guiada por amor, fé e propósito. Se você deseja fortalecer sua fé e vivenciar um cotidiano cheio de paz e direção, esses ensinamentos vão ser o seu guia. Prepare-se para uma jornada de transformação com as 10 lições de Jesus, que podem mudar seu dia a dia. Primeira lição: amar a Deus acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Esse ensinamento é o alicerce da vida cristã e tem o poder de transformar o seu dia a dia de uma forma poderosa. Quando colocamos Deus no centro de nossas decisões, sonhos e ações, todo o resto encontra equilíbrio. Amar a Deus significa viver em constante comunhão com Ele, reconhecendo que sem Ele, nada somos. Esse amor não se resume a palavras, mas é vivido na prática, em cada escolha que fazemos. A verdadeira transformação começa aqui. Ao amar a Deus acima de tudo, permitimos que Ele conduza nosso caminho, trazendo direção, paz e propósito para cada aspecto da nossa vida. Segunda lição: amar o próximo como a si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Amar o próximo como a si mesmo não é apenas sobre simpatia ou ações de bondade de vez em quando, mas sobre uma transformação interior contínua que reflete em nossas ações diárias. Esse amor exige de nós uma entrega genuína, que vai além das palavras e ações superficiais. Quando Jesus nos ensina a amar o próximo, ele nos convida a uma vida de renúncia e humildade, onde escolhemos todos os dias ver o outro com os olhos de Deus, sem reservas e sem esperar algo em troca. Esse mandamento é poderoso e transformador. Ao amar o próximo como a si mesmo, nos libertamos do egoísmo e passamos a praticar valores como paciência, perdão e misericórdia. A prática desse amor não é fácil e exige força espiritual, pois não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para viver esse amor genuíno e transformar nossas vidas, tornando-nos testemunhas vivas da graça de Cristo. Amar o próximo como a si mesmo muda nosso dia a dia de maneiras inesperadas. Cada gesto de bondade e cada ato de perdão se torna uma oportunidade de vivermos como Cristo viveu, com compaixão, graça e misericórdia. Isso nos desafia a olhar além de nossas próprias necessidades e ver o valor em cada pessoa ao nosso redor, respeitando e orando o que Deus fez em suas vidas. Ao aplicarmos essa lição, vemos nossos relacionamentos se aprofundarem e a sociedade ao nosso redor ser impactada positivamente. Comente amém se você deseja ser mais amoroso e compassivo com o próximo. Terceira lição: perdoar sempre. Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Mateus 18:22. Jesus nos ensina que perdoar não é uma opção, mas um mandamento que deve ser praticado continuamente. Perdoar não significa ignorar o erro, mas liberar o coração da amargura e do ressentimento. O perdão é uma chave para a transformação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Quando Jesus nos instrui a perdoar, ele nos chama a abandonar a vingança e a raiva, escolhendo um caminho de libertação espiritual. O perdão não é fácil, especialmente quando fomos profundamente feridos. Contudo, Jesus nos mostrou que, ao perdoarmos, liberamos o poder de Deus para agir em nossas vidas. Perdoar é um ato de fé, um gesto de confiança na justiça divina. Quando perdoamos, abrimos o coração para receber a graça de Deus e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Ele nos perdoou livremente e, por isso, somos chamados a fazer o mesmo. O perdão é libertador. Ele rompe as correntes do ódio e nos oferece paz interior. Quando perdoamos, a cura começa. Isso transforma nossas relações e nosso coração, pois o perdão remove o peso da dor e nos permite viver de forma mais leve e cheia de paz. Viver com um coração perdoador não apenas nos liberta, mas também se torna um testemunho poderoso de graça e misericórdia, refletindo a natureza de Cristo. Comente glória a Deus se você deseja viver o perdão em sua vida.
Quarta lição: ser humilde como uma criança. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Ele nos chama a ser como uma criança, que é simples, confiada e dependente. A humildade não é apenas uma qualidade desejável, mas a essência do caráter cristão. Jesus desafia a ideia de grandeza que o mundo valoriza, onde o poder e a fama são os critérios de sucesso. No reino de Deus, a verdadeira grandeza é medida pela humildade do coração. Ser humilde como uma criança é reconhecer nossas limitações, abrir mão do orgulho e viver de forma dependente de Deus. As crianças não se preocupam em ser vistas como poderosas ou importantes. Elas confiam no cuidado de seus pais e estão sempre dispostas a aprender. Jesus nos ensina que a verdadeira força vem da dependência de Deus e não da autossuficiência. A humildade é a chave para o reino de Deus e Jesus nos convida a abandonar a vaidade e a busca por reconhecimento. Quando nos humilhamos, colocamos o outro acima de nós mesmos, refletindo o caráter de Cristo, que, sendo o Filho de Deus, escolheu servir e não ser servido. Humildade é viver com um coração ensinável, pronto para aprender e servir com amor. Esse tipo de humildade muda nosso dia a dia, porque nos ajuda a ver o mundo de uma perspectiva mais simples e verdadeira, sem as máscaras que colocamos para impressionar os outros. Quando nos humilhamos, abrimos as portas para um relacionamento mais profundo com Deus, pois Ele exalta aqueles que se humilham diante de sua presença. Quinta lição: buscar primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus significa colocar a vontade de Deus acima de todas as outras preocupações. Não se trata apenas de viver religiosamente, mas de entender que, quando buscamos a justiça de Deus, todas as outras necessidades são atendidas. Esse é o segredo para a verdadeira paz interior. Colocar Deus no centro de nossas vidas, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. O que Jesus nos ensina aqui é que a paz e a segurança não vêm de bens materiais, mas da certeza de que Deus está no controle de nossa vida. Quando buscamos o reino de Deus, nossa visão sobre as coisas materiais e temporais muda. Não vivemos mais para acumular riquezas ou alcançar o sucesso mundano, mas para viver com propósito eterno. Quando colocamos o reino de Deus como prioridade, nosso foco se ajusta e as coisas que realmente importam se tornam mais claras. A ansiedade e o caos da vida diária começam a desaparecer, pois sabemos que Deus é fiel para nos suprir. Buscar primeiro o reino de Deus não é uma tarefa difícil, é uma escolha diária de confiar em Deus acima de tudo, sabendo que Ele cuida de nós. Essa lição transforma nosso dia a dia, pois nos dá direção. Não importa o que aconteça ao nosso redor, podemos confiar que Deus nos guiará e nos dará sabedoria para tomar as melhores decisões, sempre em alinhamento com sua vontade. Sexta lição: não julgar os outros. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Jesus nos adverte contra o perigo de julgar os outros sem antes olhar para nossas próprias falhas. Muitas vezes, somos rápidos em apontar as falhas dos outros, mas esquecemos que também temos nossas imperfeições. O julgamento é uma atitude que não promove cura, mas condena e afasta as pessoas. Jesus nos chama a viver com graça, não com críticas. A verdadeira justiça que Jesus nos ensina vem da misericórdia e compreensão, não da crítica severa. Ao invés de julgar, somos chamados a amar, corrigir com compaixão e orar pelos que erram. Quando paramos de julgar, abrimos espaço para o amor de Deus agir. Não julgar é um reflexo do caráter de Cristo em nós, que, apesar de ser sem pecado, nunca julgou nem rejeitou ninguém. O julgamento cria barreiras entre as pessoas e gera ressentimento. Quando decidimos não julgar, estamos escolhendo ser instrumentos de reconciliação e paz. Essa lição tem o poder de transformar nosso dia a dia, porque ao invés de condenar, podemos ser agentes de cura e perdão. Quando aplicamos essa lição, nossos relacionamentos se tornam mais profundos e nossas interações mais amorosas e genuínas. Comente amém se você deseja parar de julgar e começar a viver com mais graça e compreensão. Sétima lição: orar com sinceridade e fé. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, em secreto.
Mateus 6:6. Jesus nos ensina que a oração não é uma performance pública, mas um momento íntimo com o Pai. Não se trata de palavras bonitas ou de mostrar aos outros o quanto somos espirituais, mas de abrir nosso coração em sinceridade. Quando oramos em secreto, Deus nos ouve e nos responde, mesmo quando tudo ao nosso redor parece silencioso. Orar com sinceridade e fé significa confiar que Deus ouve nossas palavras e conhece as necessidades mais profundas do nosso coração. A oração verdadeira é uma conversa com Deus, onde expressamos nossas preocupações, nossas alegrias e nossos medos. Não há necessidade de esconder nada, pois Ele já conhece tudo. Orar é um ato de fé, um exercício de confiança de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos a resposta imediata. Quando oramos, fortalecemos nossa fé, porque aprendemos a confiar em Deus em todos os momentos. A oração não apenas nos conecta com Deus, mas também nos transforma interiormente, nos preparando para enfrentar qualquer desafio. Ela nos dá paz e nos ajuda a alinhar nossa vontade à vontade divina. Orar com sinceridade e fé muda nosso dia a dia, pois nos coloca em sintonia com o Pai, nos trazendo sabedoria e orientação. Comente glória a Deus se você deseja orar com sinceridade e fé, buscando a direção de Deus em sua vida. 8ª lição: amar os inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Amar os inimigos vai contra o instinto natural, que muitas vezes deseja vingança ou afastamento. No entanto, Jesus não apenas nos instrui a amar os que nos fazem mal, Ele nos ensina a orar por eles. Ele mesmo viveu esse princípio, orando pelos seus algozes enquanto estava na cruz. Amar os inimigos não significa aceitar ou justificar as injustiças, mas escolher responder com graça e perdão. Esse tipo de amor vai além do superficial, pois é um amor que não espera nada em troca. Ele tem o poder de romper os ciclos de ódio e vingança, criando um ambiente de reconciliação e cura. Quando decidimos amar aqueles que nos ferem, estamos escolhendo liberar nosso coração da amargura e da raiva, abrindo espaço para a paz de Deus. Esse ensinamento tem o poder de transformar nosso dia a dia, pois nos ensina a ver os outros com os olhos de Cristo, tratando-os com compaixão, independentemente do que tenham feito. Amar os inimigos nos liberta e nos permite viver em paz, mesmo nas situações mais difíceis, pois sabemos que estamos refletindo o amor incondicional de Deus. Comente amém se você deseja amar seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. 9ª lição: dar sem esperar em troca quando deres esmola. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus 6:3. Dar sem esperar em troca é uma das atitudes mais profundas que podemos cultivar em nossa vida cristã. O mundo frequentemente nos ensina a dar para receber algo em troca, mas o reino de Deus nos chama a dar sem expectativas pessoais. A verdadeira generosidade nasce de um coração grato, que reconhece que tudo o que temos vem de Deus e, por isso, deve ser compartilhado com os outros. Quando Jesus fala de dar de forma secreta, Ele nos convida a praticar um amor altruísta, sem interesse egoísta, mas com um único desejo de abençoar o outro. A verdadeira doação acontece quando ajudamos sem que ninguém saiba, buscando agradar a Deus e não aos homens. Dar com um coração puro nos aproxima de Deus, pois isso reflete o caráter dele em nós. A prática de dar sem esperar nada em troca pode parecer difícil no início, mas ao vivê-la, experimentamos uma sensação de paz e cumprimento espiritual. Deus vê em secreto e Ele recompensa aqueles que praticam a generosidade com um coração sincero. Essa lição transforma nosso dia a dia, pois muda a forma como vemos o ato de dar não como uma obrigação, mas como um privilégio e uma expressão de gratidão a Deus. 10ª lição: ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Ser luz não significa ser perfeito, mas viver de forma autêntica, refletindo o caráter de Cristo através das nossas ações e palavras. Onde há luz, há direção, esperança e segurança. Jesus nos ensina que não fomos feitos para nos esconder, mas para brilhar com integridade e amor, iluminando aqueles que estão ao nosso redor com a verdade do Evangelho. Quando vivemos como luz do mundo, nossas atitudes diárias passam a ser um reflexo do amor,
e da verdade de Deus. Não somos chamados para esconder a nossa fé ou nos conformar com o mundo. Ao contrário, somos chamados para influenciar positivamente para mostrar a diferença que Jesus faz em nossas vidas. Ao brilhar com humildade, mostramos que a verdadeira luz vem de Deus e não de nós mesmos. Essa lição tem um impacto profundo no nosso dia a dia, pois nos desafia a viver com integridade, a tomar decisões baseadas nos princípios de Cristo e a ser um exemplo de fé para os outros. Ser luz é ser um testemunho vivo da graça de Deus, impactando as pessoas ao nosso redor com a verdade que liberta. Comente amém se você deseja ser luz no mundo e refletir o caráter de Cristo em tudo o que faz.